Você atingirá o sucesso quando apresentar com orgulho as cicatrizes que adquiriu ao longo da sua jornada. Esse bilhetinho, ele veio no momento muito tempo atrás, onde eu estava numa convenção das bruxas, lá em Paranapiacaba com uma amiga. E quando eu peguei aleatoriamente esse papelzinho, eu falei, nossa, não fez tanto sentido naquela hora, né? Mas agora faz total sentido. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Sobre as cicatrizes que a gente vai adquirindo, né? Que eu fui adquirindo, a gente não, né? Eu fui adquirindo ao longo desses momentos lidando com o legado da sobrevivência. Para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, eu falo que 3 pilares eram os que me guiavam nesse período que eu fui identificando o legado da sobrevivência, que era medo, culpa e dúvida. Pensa numa pessoa medrosa, que tinha medo de tudo. Essa pessoa, muito prazer, era eu. Gente, para vocês terem uma noção, eu tinha tanto medo, tanto medo. Eu tinha medo até de fazer compra e parcelar no cartão, para vocês verem o nível. Então, era real, um medo oficial. E a culpa, ela sempre vinha, sempre que eu atingia algum resultado significativo na minha vida. Tanto que 2 momentos assim foram impactantes quando eu acessei essas feridas da sobrevivência, que foi dentro de processos terapêuticos. Então, dentro desse processo, eu acessei que eu não queria ir, que eu estava honrando de forma inconsciente um legado, porque a minha família não me acompanhava. Então, eu não queria ir para frente, não queria evoluir, não queria acessar coisas mais grandiosas e melhores da minha vida, porque a minha família não me acompanhava. E, assim, foi surreal quando isso surgiu, porque eu não tinha consciência dessa informação, eu simplesmente estava agindo. Por isso que eu falo para vocês que quanto mais a gente mergulha nesse legado, mais a gente vai entendendo como as coisas funcionam. E um outro momento que eu também acessei uma ferida assim bem profunda foi quando dentro de um processo terapêutico eu me lembrei de uma frase que minha mãe sempre falava para mim. Então, quando eu era criança, eu ficava brincando com meus irmãos, enfim, dava risada, a gente brincava de se bater, enfim, coisa de criança. E minha mãe falava: vocês estão rindo demais, uma hora alguém vai chorar. E, gente, criança, lógico que vai ter algum momento que a gente vai ter um desentendimento ali e alguém vai acabar chorando. Mas esse tipo de frase, que provavelmente ela aprendeu, ela replicou, ainda estava no meu sistema de crença. Eu ainda tinha dificuldade de acessar momentos felizes e vivenciá-los na maior plenitude ali, porque eu ainda tinha um medo de que algo ruim fosse acontecer a qualquer momento, de que algo fosse, sabe, roubar a minha felicidade ali naquele momento que eu estava vivendo. Mas novamente, eu não tinha consciência disso. Tanto que eu vibrei no medo, medo da falta, medo de não dar certo, medo de não conseguir pagar as contas, medo de fracassar, que eu consegui atrair um assalto no meu estabelecimento. Eu tinha acabado de inaugurar, não fazia nem um ano que eu tinha um espaço de estética, e simplesmente eu consegui atrair um assalto para aquele local. E foi tão surreal que quando as pessoas falam assim, eu não acredito em lei da atração, não acredito nessas leis universais, eu falo, eu sou prova viva de que elas operam, mesmo você querendo ou não. Se você quer ou você não quer, elas operam. Tinham pessoas que trabalhavam nesse local nesse prédio onde eu tinha o meu espaço, que estavam lá há mais de 35 anos e nunca tinham vivenciado nada em relação a isso. Não foi a primeira vez que eu acessei isso. Uma outra vez eu estava fazendo compras, né? Eu estava comprando algumas coisas em uma casa de artigos religiosos, buscando qual era o menor preço daquilo que eu precisava comprar, o que estava mais barato. Isso que eu ia fazer como se fosse uma espécie de ritual, tudo mais, né? De transmutação. Eu tava nessa energia de medo, de falta, de escassez. E eu tinha acabado de ganhar um fone de ouvido. Na hora que eu terminei de fazer minha compra, tava saindo da loja, eu coloquei os pés para fora, dei uns 2 passos, esse fone caiu no chão e virou história. Nunca mais eu achei. Tentei ainda procurar e não achei.
Então, é exatamente isso. Quanto mais você vai nutrindo esse medo, essa falta, mais circunstâncias ao seu redor vão acontecendo para né, para validar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vibrando, né, vamos dizer assim. E eu estava revendo aqui, né, as minhas anotações para falar com vocês, e eu acessei um desenho, uns escritos que eu estava fazendo um tempo atrás, que eu gosto de datar as coisas, né? E esse escrito, ele tem a data do dia 31/10/2024. E nesse desenho foi um momento que eu acessei uma raiva, uma frustração, um sentimento de culpa. E eu precisava lidar com aquilo que eu estava sentindo naquele momento e eu fui desenhar, fui escrever. E é impressionante como as coisas já estavam sendo conectadas em 31/10/2024. Eu me perguntei nesse momento para mim mesma o que eu precisava aprender ainda, por que eu estava passando por aquilo, por que eu estava acessando aquele tipo de sentimento. E como uma canalização, né, que é quando você recebe uma informação de você mesma, né, quando você trabalha com a mediunidade, você recebe da sua espiritualidade. E a mensagem que veio foi: conecte com a sua ancestralidade. Ela irá te mostrar onde tudo começou. E eu acessar esse desenho exatamente hoje é muito significativo, porque lá atrás eu já estava recebendo informações de que talvez algumas respostas viriam desse olhar, né? Viriam quando eu olhasse para minha ancestralidade. Dentro do meu processo, eu tive momentos muito desafiadores de perceber ali a dúvida dominando a mim, me deixando não acreditando no meu potencial, me sentindo incapaz de né, acessar uma realidade melhor do que aquela que eu estava vivenciando. E eu sempre gosto de relembrar esses momentos e ver o quanto Deus opera na nossa vida. Porque mesmo diante de todos esses cenários, Ele me trouxe ajudas assim, que clarearam minhas ideias. Então, desde os meus 13 anos, por exemplo, um dos anjos, vamos dizer assim, né? Uma das coisas melhores que poderiam ter me acontecido foi eu ter começado a praticar karatê, por exemplo. Eu saí de uma vulnerabilidade social, onde eu já olhava o meu cenário ao meu redor e era escassez, crime, dificuldade financeira, traumas, dores, religiosidade ao extremo, levando a uma servidão sem questionamento, e eu nunca tive esse perfil. Eu falo que eu sempre tive o perfil filósofa. Eu sempre questionava tudo. Eu era aquela pessoa, ainda sou muito, né? Mas hoje eu consigo lidar melhor com isso. Mas eu sempre questionei. Sempre questionei o que as pessoas falavam, sempre questionei o que os professores falavam. Questionava a minha mãe, meu pai, quando eles me davam uma ordem. Eu era aquela pessoa, né, que não era só questionadora, mas era meio que revoltada. Por quê? Se falasse pra mim, faz isso, eu queria entender o porquê que eu tenho que fazer isso. Tanto que minhas aulas de filosofia eram muito divertidas, porque enquanto todo mundo estava indo para um lado, eu ia para o outro. E até hoje eu lembro do meu professor de filosofia falar para mim: nunca perca essa capacidade de ir contra a manada, né? De ter o seu próprio questionamento. E o karatê na minha vida, ele me fez acessar universos e locais e ambientes onde, se eu não tivesse ido para o caminho do esporte, eu não teria acessado dessa forma. Com o karatê eu consegui me sentir não, né? Ter permissão de desejar algo melhor, ter permissão de acessar uma realidade que era melhor do que aquela que eu estava vivendo. Porque com o karatê foi onde eu fiz as minhas primeiras viagens, foi onde eu tive meus primeiros amigos assim que eu podia contar de verdade. Foi quando eu testei e validei a minha capacidade. Foi através das competições que eu pude identificar e falar, nossa, eu sou capaz de algo a mais. Mesmo que ninguém acredite, né? Ninguém, assim, família até então e tudo mais, eu sou capaz de conquistar. E isso tudo você vai poder observar na sua vida, o quanto você está recebendo ajudas extras. Conforme foi indo, eu fui acessando outros anjos, né? Famílias que não eram sanguíneas, amigos que me ajudaram a compreender melhor até sobre mim, compreender as minhas capacidades e identificando que
né, muitas vezes estava tudo bem você não acreditar no seu potencial, mas tinha já pessoas na minha vida que acreditavam em mim. Então eu podia, né, avacalhar lá e ser a pessoa mais medrosa do mundo, como eu falei pra vocês, mas tinha alguém que falava assim: meu, faz isso, vai lá que você vai conseguir, eu acredito em você. Então, conforme foi passando o tempo, eu fui acessando outras realidades. Por isso que é importante você sair muitas vezes do ambiente onde você está e ir para outros locais e conversar com outras pessoas que pensem totalmente diferentes de mim, pensem diferentes de você também. Através desses movimentos que você vai conseguindo entender que existe de fato uma outra vida que não é a que você está vivendo, né? Existe algo de melhor na sua vida. E foi assim comigo. E o momento exato que a espiritualidade, assim, que eu dei conta, né, que eu estava sendo amparada ali pela espiritualidade, foi quando aconteceu o assalto. Foi quando eu estava voltando para casa e eu olhei para o lado e vi uma frase: a partir de agora sua vida vai mudar. E ali é como se realmente eu tivesse sido abraçada. Eu senti que eu podia me render àquele sentimento de frustração, de raiva, de tristeza que eu acessei naquele momento, por ter, perdido meus. Perdido não, né? Por ter acontecido tudo aquilo, eu ter atraído aquilo, nem tinha essa noção que tinha sido eu que tinha, né? Vibrado tanto no medo de atrair, só depois que fui compreender melhor. Mas a espiritualidade, ela veio, quando ela veio, nunca mais ela saiu, né? Quer dizer, a minha percepção que eu estava ali naquele processo de ser amparada. Então, quando você começa a entender, e foi o que aconteceu comigo, quando eu comecei a entender que, de fato, o buraco era mais embaixo, quando eu parei, como eu falei no outro vídeo, de me sentir, sabe, de brigar, de, putas, sei lá, achar que a vida é uma merda, que a culpa é dos meus pais, que a culpa foram dos meus antepassados, e fui entendendo que, poxa, eles viveram tanta coisa que eu não tenho a menor noção, e eu recebi só o que eles tinham para dar. Você começa a entender que cabe a você agora ir mudando isso. Foi o que aconteceu comigo, cabia a mim mudar isso. E, gente, assim, mudar isso da água pro vinho é muito desafiador. Porque pensa, sair de uma pessoa que tinha medo até de fazer uma parcela no cartão, mesmo tendo um emprego estável, mesmo tendo capacidade de pagar, para uma pessoa que já olha e acha que tudo vai ser abundância, é um processo, que igual eu falei para vocês, eu ainda estou nesse processo. Porque é muito mais fácil para quem viveu numa circunstância tão desafiadora como eu, como tenho amigas que falam histórias, nossa, cabeludas. Eu falo, não é fácil a gente treinar o nosso olhar para ver a abundância. A gente tem um olhar muito mais treinado para ver escassez, né? Para ver coisa ruim, para achar que tudo de ruim vai acontecer. Então é desafiador nesse sentido. Eu também passei muito por isso e passo até hoje. A minha cabeça ela tem muito mais facilidade em ver problema do que ver muitas vezes solução. Por isso que é importante você ter alguém que te ampare, um terapeuta, um mentor, a sua família, né, dependendo do nível que você dá de acesso para eles. Então é importante você fazer esses movimentos também. E eu fiz porque se eu fosse só com base naquilo que eu achava que era certo, como eu falei pra vocês, tem um momento que eu questionei minha honestidade, teve momentos que eu duvidei e eu ainda tenho essa raiz de duvidar da própria capacidade, de ter medo de dar um passo muito longo, de dar um passo onde eu não vou ter chão. Eu já falei pra vocês sobre isso, a primeira vez que eu tive contato assim com o meu tipo de mediunidade foi dentro de meditação, essas coisas. Eu começava a sentir coisas no corpo que eu não entendia nada, nunca tive. Eu brinco que eu era super corajosa quando eu era criança, porque minhas irmãs já tinham certos acessos assim, mas eu não tinha nada. Então elas assistiam um filme de terror e eu era aquela pessoa que levantava, me acordavam de madrugada para eu levar elas no banheiro. Tipo assim, eu sou a do meio, né? Eu tenho uma mais nova e uma mais velha. E eu tinha super coragem, porque eu não via nada, não sentia nada, então, né, hoje em dia não é mais assim. Mas é muito engraçado lembrar sobre isso. E quando eu fui numa vivência, num retiro, que eu tive entendimento mínimo ali do que estava acontecendo comigo, que era uma mediunidade ostensiva. E vinha na minha tela mental de confia que nós estamos aqui com você, se entrega pro processo e tudo mais, mas eu simplesmente não conseguia me entregar. Foi um debate, eu senti até no corpo físico essa sensação de não conseguir me entregar para um momento ali que eu estaria e que eu estava vivenciando um processo de cura. É muito desafiador.
Por quê? Porque a resistência vem, o medo vem, a dúvida vem, porque você falta entendimento, você não sabe o que está acontecendo. Por isso que é muito importante você estudar, mesmo que você tenha contato com a espiritualidade, você tem que fazer a sua parte, que é você estudar, você entender o que está acontecendo com você. Porque quando você se permite acessar a espiritualidade, e isso eu tô falando que independente da religião, você vai lidar com várias coisas. Então eu sempre tive muita resistência à religiosidade, porque eu vivenciei coisas que eu não achava legal na minha infância, que era essa fé cega, que era uma fé sem questionamento, que era você ver coisas e falar, ué, mas esse comportamento não tá coerente com o que é prega na igreja, por exemplo. Então, e quando a gente fala de padrão, de ancestral, essas crenças, essa lealdade, muitas vezes você vai identificando isso dentro desses contextos religiosos, daquilo que é pregado, daquilo que é ensinado para você que é o certo. E não é errado você questionar os seus valores. Eu questionei muito meus princípios e valores, que eu tenho até hoje. Eu falo que brinco que eu sou uma jovem senhora, porque meus valores, eles sempre foram, tive que amadurecer muito rápido, e eles são valores muito, muito fortes, que tem gente que conversa comigo e fala assim, nossa, mas não parece que você tem essa idade. Porque eu tenho uma maturidade para certos comportamentos que é como se eu tivesse, sei lá, quantos anos, mais velha. Mas isso tudo vem pelo contexto que eu fui vivenciando, né, da minha infância. Meus pais precisavam trabalhar, então a gente tinha que se virar, né? Como eu falei, eu sou do meio, então aprendi muito cedo a cuidar de mim, aprendi, né? Uma das crenças que veio nessa bagagem por você amadurecer muitas vezes rápido demais e você se tornar independente rápido demais é a dificuldade em pedir ajuda. Eu tenho, hoje em dia não mais, eu tenho mais facilidade, mas a minha dificuldade em pedir ajuda é muito grande. E o fato de eu ter essa dificuldade de pedir ajuda já me ferrou muitas vezes. Eu já entrei em circunstâncias desafiadoras por não pedir ajuda. E não é que eu não tinha disponível para mim. Pelo contrário, é porque eu não conseguia pedir, achava que eu dava conta, achava que eu conseguia fazer. E isso foi um legado muito enraizado na minha família, principalmente na parte das mulheres da minha vida, né, da minha família. Porque foram mulheres, minha mãe praticamente teve que criar todos nós sozinhas. Assim, né, meu pai morava em outra cidade. Então, isso de vou me virar, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que levantar, mesmo que eu esteja morrendo de dor. Minha mãe tinha 2 hernias de disco. Tinha dia que ela não conseguia pôr o pé no chão, mas mesmo assim ela levantava e tinha que dar um jeito. E isso, novamente, eu também já fui a funcionária fiel, a funcionária melhor da empresa, porque podia estar caindo no mundo, tava eu lá, podia estar doente, tava eu lá. E você vai percebendo quantas pessoas não valorizam isso. E às vezes você tá nesse lugar, né, de ser, nossa, a funcionária exemplar, em vez de estar priorizando, às vezes, a sua saúde, você tá lá priorizando uma empresa que, no fim das contas, para ela te mandar embora, te substituir, é um passe de mágica. Exatamente. Eu vivenciei isso. Então, todos esses olhares que eu fui tendo, eu até falei para vocês que meu pai, por exemplo, lá, o que ele tinha de. Ele acreditava que se eu estudasse, eu seria alguém na vida. Ele acreditava que o estudo me traria uma vida melhor. E não que essa crença esteja totalmente errada, mas nos tempos atuais a gente sabe que não é só estudar. Eu já fui a pessoa, e ainda tomo cuidado em relação a isso, que consome desembestada, que lê vários livros, que consome muito, mas quando não tomo cuidado, eu simplesmente estou uma obesa intelectual, só estou consumindo sem pôr nada em prática, sem colocar a mão na massa, sem fazer algo com aquilo. Isso tudo faz com que nós vamos observando esse padrão. Eu fui observando esse padrão. Peraí, eu tenho todos esses conhecimentos, eu sei tudo isso, mas graças à dúvida, por não acreditar no meu potencial, por achar que algo de ruim vai acontecer, se eu lá na frente for, o que, que vai acontecer? Se eu ir sem nem saber para onde eu vou, tipo, se eu der esse passo, o que, que vai acontecer lá? E o e se? E se der errado? E se chegar lá e não for aquilo que eu queria? E se eu fracassar? Gente, eu tinha tanto medo de fracasso. Nossa, e eu queria. Aí foi desenvolvendo outras coisas, né? Aí foi desenvolvendo a síndrome da perfeição, que eu tinha extremo medo de fracassar. E isso é tão surreal, porque eu era atleta durante muito tempo. Eu sei lá, dos meus
15, talvez meus 15 anos até os meus 18, eu fui atleta de alto rendimento no karatê. Mas ao mesmo tempo que eu tinha esse perfil de atleta, eu treinava muito, com muita assiduidade, tive vários resultados, eu ainda tinha esse padrão por trás. E eu acredito muito que eu só não fui mais longe justamente por isso, porque eu honrava uma dúvida, um, uma falta de confiança que, se não tivesse esse padrão, teria ido muito mais. Mas por que eu atingi ainda grandes objetivos, grandes resultados? Porque teve pessoas que acreditaram em mim, pessoas que me treinavam, pessoas que acreditavam, que meus colegas de treino me tinham como uma referência, porque, como eu falei, esse padrão ele não é totalmente ruim. Lembra das forças que eu falei? A gente vai adquirindo forças e capacidades. Por mais que eu via a distorção da minha mãe levantar, mesmo sem conseguir pôr o pé no chão, eu entendi que se eu me dedicar, eu consigo atingir grandes objetivos. Se eu me esforçar, se eu treinar bastante, eu vou conseguir. Então, todas essas capacidades que nós vamos adquirindo e que eu adquiri, veio desse legado também. Não foi só as coisas ruins. Tanto que, assim, de coisas abençoadas que eu fui adquirindo, foi uma capacidade de entender que, bom, se eu não tenho confiança, se eu não tenho talento para certas coisas, então eu preciso me fortalecer através do treinamento e do estudo, de adquirir o conhecimento. Então, eu consegui atingir certos resultados porque eu estudava muito, praticava muito, então eu tinha essa coisa, né, que no karatê a gente chama de criar o intuito do esforço, que é você se esforçar para você atingir certos objetivos. E isso funcionou muito bem quando, né, eu tinha perfil, né, esses caminhos competitivos. E aí, dentro disso, eu fui a primeira, por exemplo, da minha família a fazer uma graduação, né, que foi quando eu me formei em estética. Eu fui a primeira a viajar para outro país. Eu fui a primeira a andar de avião. Então, não vem só do lado ruim, né? Eu consegui muitas coisas positivas na minha vida, também me esforçando, também olhando para tudo isso que eu tinha de bagagem e entendendo como que ela ia se encaixar da melhor forma. Mas tem certos comportamentos e chega um momento da sua vida, que foi o que aconteceu muito comigo, que, que a mudança ela te chama. Então, desde que eu tive contato assim com a minha espiritualidade, que de fato minha vida não foi a mesma, foram muitos mergulhos, eu acessei muitas camadas, e isso que eu tô abrindo para vocês, ela é um parêntese do processo ali com o legado da sobrevivência. Existem outros legados que a gente vai honrando inconscientemente. Existe coisas, né, para quem já tá mais lá na frente, gosta dessa coisa de outras vidas. Eu já acessei tantas camadas assim de outras vidas, inclusive já acessei coisas dos meus ancestrais de outra vida e que me ajudaram a compreender o porquê de certos comportamentos. Então isso é muito legal quando você começa a realmente se abrir e se permitir, que foi o que aconteceu comigo, de uma pessoa que era sempre acreditei em Deus, sempre tive minhas práticas, mas quando eu me permiti receber essa guiança e abrir as portas mesmo para os meus mentores espirituais, foi inclusive nesses movimentos que os meus mentores foram chegando, que eu fui entendendo que existe algo muito além dessa materialidade, dessa coisa que a gente vê para crer, porque eu era essa pessoa, eu só acredito vendo. Quantas vezes eu não falei isso? Eu gostava de física, matemática, gente, eu até na Olimpíada de Física eu já passei, pra vocês terem uma noção, eu era nerdona, assim, nesse sentido de exatas, eu quero ver para crer, eu acredito nos números, é isso que faz sentido para mim. E hoje eu tô na área da humana, né, mas tudo bem, são processos. Então, quando eu me permiti acessar a espiritualidade dentro desse lugar de entender que, bom, também estamos na matéria, também precisamos viver aqui, mas existe um outro mundo. Quando eu acessei esse outro mundo, aí que veio inúmeras crises, aí que foi quando eu tive as crises existenciais, aí que eu virei quase a jovem mística, que só queria saber também do namastê, e aí eu fui aterrando, com o passar do tempo eu fui aterrando e fui entendendo que é lidando com o nosso lado humano que a gente vai conseguir realmente viver essa vida, né, cumprir o que a gente veio fazer aqui, e não só ficando lá, né, na espiritualidade. Mas eu espero que você tenha conseguido sentir um pouquinho, né, de como é você estar nesse lugar e que você não está sozinha e que através de pequenos passos você pode ir sim trabalhando melhor com essa questão da sua ancestralidade, dos seus legados, das suas dores e delícias, porque tem os dois lados da moeda.
e que eu possa ter contribuído um pouco com o seu processo, diante do meu, que ainda, né, é um longo caminho, mas me deixa aqui nos comentários o que que você acessa quando você escuta outra pessoa que você não conhece falando, olha, eu também vivenciei isso, eu tô num outro lugar agora. Tem um caminho que você pode sair daí, né? Porque eu acho que uma das coisas que é mais difíceis pra gente é a gente receber isso do outro, de tem um caminho que é melhor do que esse que você está vivenciando. Então deixa aqui nos comentários como é para você acessar isso. E no vídeo de amanhã a gente vai encerrar todo esse conteúdo e eu vou costurar um pouquinho mais a respeito de como você vai acessando a prosperidade na sua vida e que a prosperidade não é só de ter dinheiro, não é só ter bens materiais. Eu fui acessando um lugar de uma prosperidade muito melhor do que essa. E no vídeo de amanhã eu vou contar um pouquinho para vocês. Um super beijo e até a próxima costura.